Inicialmente é óbvio, como Vossa Excelência, eu também nos solidarizamos da primeira à última linha do discurso da senadora Ana Amélia Lemos no que tange às dificuldades que vive o nosso Estado. É profundamente lamentável, mas de tempo em tempo, o Rio Grande do Sul, que é uma terra de clima ótimo, de condições excepcionais para se morar, para viver, para criar, para produzir, mas de tempos em tempos. Às vezes é uma seca que prejudica, mas mais especialmente, várias vezes, é uma enchente que se traduz no sofrimento pessoal a milhares de famílias que são obrigadas a deixar as suas habitações totalmente debaixo d'água e atinge ainda mais a produção agrícola do meu estado. E muitas vezes, por exemplo, no governo do meu companheiro Rigoto, durante 2 anos, as 2 safras foram totalmente frustradas. Praticamente tornando dificílima a administração do Estado. O socorro do governo federal é algo de natural. Verbas ele já dispõe e justiça seja feita tem correspondido. E nós esperamos que no dia a dia da Copa do Mundo sobre tempo para o governo. De modo especial a presidenta determinar as medidas urgentes que são necessárias. Senhor presidente, a minha última vez que estive nessa tribuna foi às vésperas da inauguração da Copa do Mundo. Muitas e muitas manifestações. Algumas manifestações pesadas, brutas, agressivas. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, lojas apedrejadas, vítimas quase que fatais por parte de pessoas sob os motivos mais variados. As manifestações na rua se tornaram célebres em junho do ano passado, quando, inesperadamente, para surpresa de todos, quando não se imaginava de forma alguma que alguma coisa iria acontecer, os jovens saíram à rua, protestando por várias razões. A que terminou ficando foi o aumento nas passagens dos ônibus e dos metrô, que exigiam um rebaixamento. Foi um movimento extremamente importante, onde eles vieram defendendo a moral e a dignidade. E terminou com 2 grandes vitórias. O projeto de ficha limpa de iniciativa popular foi aprovado por essa casa. E o mensalão, processo que envolveu o maior escândalo da história desse país e que se esperava que seria arquivado, foi julgado no Supremo e com a devida condenação àqueles que mereciam. E falando no Supremo, eu levo daqui o meu abraço, o meu respeito e o meu carinho ao senhor presidente, o ministro Joaquim, que nesse momento está realizando a sua última sessão no Supremo. E
aposenta-se em seguida. Sua Excelência deixará uma marca indelével de dignidade, de brilhantismo, de coragem, de vigor. Uma página que será escrita, que foi escrita por muitos, mas a primeira assinatura é do Presidente Supremo, que, enfrentando muito e a todos, deu a decisão final que saiu vitoriosa. Felicidades na sua vida particular. Saiba, Sua Excelência, que ele marcou o Supremo Tribunal Federal com a página mais bonita e mais digna de toda a sua história. De repente, 2 meses antes de começar a Copa do Mundo, os jovens começaram a ir à rua. Só que, junto com os movimentos de jovens, apareceram os mascarados. E, junto com os mascarados, apareceu um nível crescente de quebra-quebra, de violência, de radicalização. E se dizia insistentemente que não deixariam sair a Copa do Mundo. Que durante a Copa do Mundo, eles, na entrada dos 12 estádios, haveriam de fazer um quebra-quebra e insistiu no sentido de que o Brasil devia suspender a Copa do Mundo. Eu vim a essa tribuna, muitos outros se manifestaram, dizendo que há momento para tudo na vida. Poderia ter discutido na época se era bom ou se era ruim trazer a Copa do Mundo. A verdade é que eu não me lembro de um grande movimento dizendo, quando Lula festejou a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, não vi movimentos em contrário. Aí vieram a construção dos estados. Aí vieram as obras, estrada, ponte, etc. e tal. Aí veio uma manchete de notícias de gastos exagerados. Estádio contratado por 2 e a obra saiu 4. Notícias de estradas que não saíam, de pontes que não saíam, de obras consideradas fundamentais, sobre as quais o governo tinha assumido um compromisso de sair e que não saíram. Por causa disso, queriam o quebra-quebra. Eu vim a essa tribuna fazendo um apelo de que isso não acontecesse. Dizia que eu não era do governo, sou um parlamentar independente, mas achava que agora o que estava em jogo era o Brasil. O Brasil estava em jogo para a realização daquela Copa. E o Brasil estaria na manchete de todos os países do mundo durante um mês, coisa que nunca aconteceu e não sei quando acontecerá de novo. E era importante a imagem que nós íamos passar para o país. Era importante a imagem que o povo mostraria ao país de quem ele é, do que ele é, das suas potencialidades. E seria muito ruim se, de repente, o quebra-quebra que eles queriam, a luta social, a agitação, às vésperas de cada jogo. Já tive, inclusive, está o dispositivo pronto até as Forças Armadas entrarem em campo para conter. Muitos foram os que fizeram um apelo, no sentido de que isso não acontecesse. As nossas divergências com o governo continuam. A oposição, a crítica continua. O governo vai somar, vai ganhar aplausos, vai divulgar com êxito a vitória da Copa do Mundo. Não tem importância. O importante é que o Brasil sairia bem. E saiu a Copa. E no início, e ainda até agora, volta e meia aqui e acolá, tem a manifestação. E aparecem os mascarados, como apareceram em São Paulo, no Rio e em Minas Gerais, tentando fazer alguma coisa.
Mas a indiferença, mais do que a indiferença, a revolta negativa da sociedade fez com que isso praticamente inexistisse. E a Copa está se desenvolvendo, e é emocionante ver-se o clima. Nós, Brasil, lá no Rio Grande e Argentina, vivemos uma crise permanente, no bom sentido, de adversários que não se gostam no futebol e tudo mais. E Porto Alegre teve uma invasão de 70 mil argentinos, e foi uma festa, e foi uma apoteose, e foi um abraço, e foi uma amizade impressionante. O mesmo aconteceu com os uruguaios. Aqui em Brasília é a mesma coisa, no Rio e São Paulo, no Nordeste é a mesma coisa. E o que se vê na imprensa nacional, que o mundo está conhecendo um Brasil, que não é só o Rio, nem as garotas de Copacabana ou a Bahia, que é desde o Amazonas, o Rio Grande do Sul, o Nordeste ao Centro-Oeste, é uma grande nação. Eu felicito o povo brasileiro. Realmente, se não somos o que poderíamos ser como nação, se ainda não atingirmos o estágio que haveremos de atingir como uma grande nação, não é por causa do nosso povo. Ele mostrou, recebendo, abraçando, confraternizando, ele mostrou a capacidade que tem de se realizar, e agora eu digo o que a imprensa do mundo vem dizendo: a Copa das Copas. Está difícil. Nunca se viu uma Copa tão complicada. Não tem pequeno. Inglaterra, campeã do mundo, já foi embora. A Espanha, campeã do mundo, já foi embora. O Uruguai, campeão do mundo, já foi embora. E os paizinhos pequenos, humildes, estão indo e estão avançando. Nós suamos um bocado para ganhar do Chile e vamos suar um bocado para tentar ganhar da Colômbia. Mas é uma grande Copa e uma grande realização. Coincidente, senhor presidente, terminou ontem o prazo das convenções de escolha de candidato. Como é diferente a seleção de candidatos no Brasil, eu diria, e nos países que têm uma civilização mais racional, uma política mais respeitável e uma responsabilidade mais compreensível. Nos Estados Unidos, a convenção encerra com 2 grandes debates, onde tem as primárias dos republicanos e as dos democratas. Na Inglaterra, na Europa, é praticamente isso. No Brasil, são 33 convenções. Organizações que estão do lado de cá e viram para o lado de lá. Um partido que defende para presidente da República o candidato do PT, para deputado, para governador estadual, um candidato do PSDB. As variações são as mais variadas. O senhor Maluf do PP estava e foi na festa e foi recebido confraternizando com a presidência da República, apoiando, e na última hora se virou e está apoiando agora o candidato lá em Brasília do PMDB. É uma pena. Mas o quadro, eu fico pensando como o cidadão brasileiro, como humilde trabalhador, o jovem que vai sentar para pensar, vai selecionar o seu voto pensando em quê? Em partido? Qual é o significado do partido? O que significa votar no PT? É
um partido de esquerda? Será que é? O que significa votar no PSDB? É um partido de direita? Será que é? Já se disse com razão que hoje no Brasil, esquerda, direita, socialista, capitalista, comunista, se encontra em tudo que é canto, de qualquer jeito, e se pula de galho em galho. No Brasil não se muda de clube de futebol. Se alguém é Flamengo e vira Vasco, vão levá-lo num psiquiatra para ver o que aconteceu. Agora, se é católico e vira espírita, se é MDB e vira PT, é a coisa que acontece com a maior naturalidade. A grande briga foi por tempo de televisão. Que democracia é esta? Que essa briga, essa correria toda foi feita não pelo partido civil, mas esse partido tem 55 segundos. E esses 50 segundos a mais é muito importante no meu programa de televisão. Então nós vamos ter uma campanha onde a presidenta vai ter 8. O Aécio vai ter 5. E o Campos vai ter 2,5. E que se virem. Quer dizer, não é o normal que cada cidadão tenha o mesmo tempo, as mesmas condições para a mesma discussão. Não. Essa foi a briga e essa foi a discussão. A presidenta, e eu discuti nessa tribuna, foi obrigada a nomear ministro do transporte, um representante do Partido da República, que tinha, não sei se é da República, mas representando um partido, cujo ministro tinha sido demitido por fatos graves acontecidos. Aí, ela nomeou outro ministro. Agora, na véspera da eleição, veio o partido e exigiu: ou se nomeia o fulano de tal para esse Ministério de Transportes, ou nós vamos votar no Aécio, não votamos mais na senhora. E o que ela fez? Tirou o ministro dali, arrumou um carguinho para ele, diretor de portos, secretário nacional dos portos, e botou o cidadão que eles estavam pedindo no Ministério. Ganhou 1 minuto e meio. Essa é a grande realidade. Eu gostaria que me dissessem aqui qual o partido de esquerda ou de direita que escolheu o candidato na base da ideologia, da dignidade, da correção e da capacidade. Fomos mal, muito mal. E nem uma mini-reforma que o Congresso queria votar, o Supremo, com alguma razão, porque as reformas eleitorais devem ser votadas 1 ano antes da eleição, e a nossa não foi, e o Supremo vetou. Olha, temos que torcer muito para que essa eleição tenha o mínimo de condições para ser levada adiante. Temos que torcer muito para que o eleitor tenha a capacidade de poder realmente saber escolher. Eu vejo esse final como o final de uma época.
acho que essa eleição termina esse ciclo. Termina esse ciclo. E aconteça o que acontecer, eu confio na sociedade brasileira. Num Congresso que vá adiante do que isso e de um governo que vá adiante do que isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que eu vim dizendo e repetindo, que as eleições no Brasil, baseadas não é dando o que se recebe, baseada na distribuição de cargos, de vantagens e favores, não pode continuar. Tem que terminar. Eu vejo ali o senador Requião. Eu levo meu abraço ao senador Requião. Foi um exemplo da maior importância que aconteceu. O senador Requião foi prefeito de Curitiba, senador, governador, segunda vez governador, terceira vez governador, segunda vez senador. E o seu partido lá no Paraná resolveu fazer uma coligação, abrindo mão do cargo de governador e apoiando um outro governador. E o Requião, que nem sei, mas ele dizia que não tinha muita disposição de ser candidato, embora as bases do partido exigissem, foi lá. A convenção era toda dos que queriam apoio com o candidato do outro lado. E o Requião foi lá. Mãos abertas. O governo do Estado estava fechado com o partido. O governo federal também não tinha simpatias pelo Requião. E foi à convenção. E ganhou de forma espetacular. Com o seu discurso, só falando do governo dele, das obras dele, da atuação dele, e dizendo o que devia ser o trabalho do MDB. Foi uma vitória fantástica. Tenho recebido telefonemas e mensagens do Paraná, felizes da vida. Porque muitos achavam que dessa vez não tinha Requião, nem a sua língua, nem o que quisesse, que dobraria o que já estava fechado. E já estava fechado. O MDB daria o vice e o PSDB daria o governador. Ganhou o Requião. É candidato hoje e podem escrever, no dia 31 de janeiro vai assumir pela quarta vez o governo do Paraná. E eu já digo agora, porque o nosso presidente nacional do partido disse na véspera da convenção que nós não podemos, o MDB não pode ter candidato agora a presidente da República porque não preparou. Na próxima, daqui a 4 anos, vai ter. Acontece que o MDB vem dizendo isso, lá se vão 20 anos. Que o MDB é o maior partido do Brasil, com o maior número de parlamentares, maior número de eleitores, maior história, maior biografia. O partido que fez, junto com o povo, outros são unidos a nós, mas o MDB é na frente na hora da redemocratização, na hora da desiletação. De repente, um grupinho nosso se adona do partido, em troca de alguns cargos, um ministériozinho aqui, outro ministério lá, abre mão do candidato à presidência. Não tem candidato à presidência. E chega na última hora, não tem gente em condições. Então, meu amigo Requião, hoje, 1º de junho de 2014, às 14 horas, na tribuna, a 15h28, na tribuna do Senado Federal, eu estou dizendo, o Requião, no dia 31 de janeiro, toma posse como governador. E no dia 1º de fevereiro é lançado candidato a presidente da República.
Então agora, senhor Requião, antes que os outros falem, eles estão pensando nessa eleição, nós já temos candidato para a próxima eleição. E tenho certeza que será um mundo novo. Por enquanto, é rezar para que Deus nos oriente, para que possamos selecionar o melhor. Eu digo o melhor. O Requião costuma dizer o menos ruim. Mas que nós possamos eleger um presidente que, de modo especial, não seja aquele que diga que vai governar dando para receber, distribuindo cargo, ministério, favores, bolsa, verbas, emenda. Não. Chega alguém que faz. E alguém já fez. O presidente Itamar Franco aprovou nessa casa o plano real, o plano mais importante que o Congresso já votou. Sem dar uma bolsa, sem dar um ministério, sem dar uma verba, sem dar um favor, sem dar um copo d'água a nenhum parlamentar. E eu fui líder daquele governo. E digo isso aqui, e alguém que se apresente para dizer o contrário. Alguém que venha e diga o contrário. É porque ele governou com o povo. Apresentou as teses e não fez o troca-troca para ele poder apresentar o projeto. Eu diria, na minha conversa com o ilustre ex-governador de Pernambuco, eu disse a ele e a Marina: levantem essa bandeira. Levante essa bandeira. Vocês são a coligação que tem menos parlamentares. Não levante a bandeira de buscar mais, nem de comprar dos outros. Levante a bandeira das grandes teses, das grandes ideologias, das grandes lideranças. Escolher o melhor para a educação, o melhor para a saúde, o melhor, os grandes nomes. E apresente à sociedade. E quero ver o Congresso rejeitar. E quero ver o Congresso rejeitar. Ainda é tempo que os partidos aproveitem a televisão e não façam que nem o Duda Mendonça fez com o nosso amigo Lula na primeira eleição, onde moldou o candidato à sua imagem e semelhança. Trouxe o Lula, aparou a barba, fez perder 20 quilos, roupa, não as roupas normais que ele usa, mas roupa de manequim, e ali vendia como se fosse um robô. Não. Que os homens venham, falam o que são, o que querem, digam as suas ideias, as suas propostas, e a gente possa escolher. Na opinião do Requião, o menos ruim. Na minha opinião, o melhor. Muito obrigado.